Olá, seja muito bem-vinda a esse podcast e o tema de hoje é maternidade, liderança silenciosa. Nesse espaço, nessa conversa, eu estou aqui acompanhada da Dilis. Bom dia, Dilis. Bom dia, Elisângela. E esse espaço é criado para crescermos, para nos alinharmos e vivermos com mais consciência, clareza o que nós queremos para a nossa vida. Aqui neste espaço, nós falamos sobre a nossa identidade, sobre liderança, as escolhas que nós fazemos na nossa vida, carreira, negócios, maternidade e desenvolvimento pessoal. A partir da nossa vida real e as mudanças que vão acontecendo, elas obrigam uma mudança em nós, nos obrigam a organizar tudo, de dentro para fora. No episódio anterior, nós falamos sobre identidade. O tema era a nossa nacionalidade não define a nossa identidade. E hoje nós vamos entrar num tema que surgiu naturalmente no episódio passado, mas também de conversas que nós temos com outras nesse período, particularmente de transição, de expatriação, que é a maternidade. A maternidade transforma. E quando ela se cruza com uma mudança de país, uma mudança de cultura, uma mudança de sistemas, ela transforma-nos ainda mais. E é por isso que a gente vai falar hoje liderança silenciosa na maternidade. Né? Nós vamos começar fazendo perguntas para a Dilis. Dilis, vieste com os teus filhos, né? Tu nasceu, você já disse, você tem dois filhos e eles nasceram antes de você se mudar para a França. O que que mudou na vida da mãe quando você disse nós vamos mudar de país? Uau! Eu me recordo que, ainda estando em Moçambique, eu perguntei como é que vai ser a gestão. Moçambique é casa. Casa, eu tenho a família lá, tenho todo o sistema de apoio montado e não foi montado de um dia para a noite, foi montado ao longo dos anos. E isso foi uma das coisas que me deixou a pensar como é que vai ser agora, como é que vai ser a gestão dos filhos, da casa, casamento, trabalhar, como é que eu vou gerir isto tudo. Então, algo que mudou quando decidimos mudar de país foi procurar formas práticas de viver esta maternidade, de gerir a minha casa. E eu me recordo muito bem que eu comecei a pensar o quê? Como é que eu posso simplificar a minha vida? Mas acima de tudo, eu sentei comigo mesmo e disse, ok, se existem mulheres lá fora que conseguem, eu também consigo fazer. É possível fazer. É por isso que eu sempre digo que eu quando saí do meu país, eu saí, para mim, é uma missão. É uma missão, não foi por emoção, não foi só por querer viajar ou por querer conhecer novos países, não. É uma missão. Então, tudo o que eu tenho feito e que eu comecei a fazer desde lá até agora é com isto em mente. Uau! Sim, eu imagino. Eu fico imaginando a emoção sua e de todo mundo que já passou por esse caso, de carregar. Eu tenho uma frase que eu digo: a gente até aguenta sofrer, mas ver nossos filhos sofrerem é mais difícil. Então a gente faz escolhas pensando sempre: será que vai ser tão bom assim para eles? Exato. O que foi para você o maior desafio nessa transição? Nesta fase da transição, houveram muitos desafios. E é por isso que no episódio passado eu disse: o Senhor é a minha força, Deus é a minha força. Porque, falando especificamente da maternidade, que foi um desafio, é, eu sabia que os meus filhos iam passar por um processo.
só que eu não sabia como. É uma daquelas coisas que vês no terreno. Tu só vês quando está na tua pele, está na prática. E, por exemplo, o meu filho, ele já estava a dormir toda a noite. Já estava no processo de desfraldar, mas quando chegamos aqui é como se tivesse recuado. E eu percebi naquele momento que, mesmo sendo pequeno, ele sentiu. Não só sentiu porque tinha a saudade dos primos, dos avós e do ambiente em que ele estava, dos amiguinhos, mas o corpo dele reagiu. A forma como ele agia, reagia, né? Então, isso tudo mostrou-me que ele estava a sentir algo que não conseguia necessariamente expressar. E isso foi desafiante, porque é como estás a tentar adivinhar o que é que se passa agora, o porquê disto estar a acontecer. Eu não questionava porquê, mas eu tentava ah, entender, mas ao mesmo tempo eu estava a passar pela minha própria mudança. A minha filha estava a passar pela sua própria mudança, o meu esposo. Então, todos nós estamos a passar por um processo e estamos todos em fases diferentes. Isso foi extremamente desafiante e sem contar que não há ajuda. Então, em Moçambique, há apoio. Eu vivia perto dos meus pais. Eu tinha um pessoal de apoio dentro da minha casa. Então, cheguei num cenário em que somos só nós. Só somos nós. 24/24, exceto quando cada um vai trabalhar e vão à escola. O resto do tempo estamos juntos a todo momento. Isso foi desafiador porque não havia tempo para mim. Estávamos sempre juntos, sem ajuda, e com este processo do meu filho voltar a acordar todas as noites, eu senti um desafio físico, mental, espiritual, muita carga. É diferente de dizer, ok, agora é só o meu mental. Estou a ter um desafio mental. Mas ao mesmo tempo, o teu corpo está a sentir algo. É uma experiência que realmente só vivida. E Deus é a minha força, continua a ser a minha força diária. E eu, dia após dia, eu comecei a ver que é capaz. Eu tive que pegar em mim, liderar a mim mesma, porque se eu não tratasse de tudo isso, eu não seria capaz de organizar tudo o que estava a acontecer ao meu redor. E isto falo maternidade, tem a casa, tem a gestão da casa no geral. E aqui as casas são um pouco diferentes. Eu me lembro de algo tão pequeno quanto não ter varanda nos apartamentos. São muito poucos apartamentos que têm uma varanda grande. Para mim, foi um choque eu não ter um sítio onde secar a minha roupa. Sim, existem máquinas, mas há roupas que não entram na máquina. Então, como é que eu vou pôr a minha roupa na sala a secar? Para mim foi um choque cultural. E eu tive que adaptar-me. Então, foram muitas coisas. E Isso, certamente a maternidade está no topo. eu acho, Elis, que você já pode escrever seu livro, Olha, vou escrever uma. porque cada capítulo, cada desafio, ao retrocesso desse menino, você soube interpretar a linguagem, o que ele estava, não talvez soubesse pôr em palavras, o corpo dele estava dizendo. Você mencionar o seu cansaço físico, o seu cansaço mental, emocional, espiritual, o desafio de se levantar no outro dia e não vai vir alguém
Não dá para dizer no sábado ou no domingo nós vamos para casa da minha mãe. Ah, sim. Não dá, eles vão vir aqui para nos ajudar amanhã, eu vou dormir até mais tarde. É cada capítulo, cada cenário vai tocar no coração de alguém que está nos ouvindo e é uma inspiração de pelo menos não se sentir só. Exato. Não, não é para dizer vamos seguir o exemplo de A ou de B, mas de dizer pelo menos você não está só nessa situação. E é verdade, quem cresceu em casa, em países que tem jardim, que tem espaço, Ah, a varanda parece um detalhe para outros, mas é até para respirar, até para sair. Eu vou lá fora, não exato. lá fora para ir, certo? Então, eu vivi já esse momento, eu decidi, porque nós estamos há bem mais tempo que você aqui, mas foi uma das decisões de investimento que eu fiz com meu marido, foi quando a gente teve mais condições de dizer, nós vamos para uma casa, eu preciso de um espaço, eu preciso de onde os meninos possam brincar, onde possam sair, onde eu possa tomar um café do lado de fora. E isso era fundamental para a minha sobrevivência humana. Então, eu lhe entendo. Mas você comentou desses desafios, e como o tema de hoje é ainda ligado a essa identidade, a essa liderança pessoal, como essa transição impactou você, né? A sua identidade como mulher e como mãe? Ah, uau. Isto impactou-me bastante, porque de certa forma eu tive que redefinir algumas coisas. Eu tive que me descobrir também dentro deste processo todo, estando num novo contexto. Não que isto tire o meu valor, e isto é muito importante que nós saibamos. Não que isto tire o nosso propósito, isto é extremamente importante alimentarmos, mas dentro deste contexto, como é que eu permaneço fiel a quem eu sou, a quem Deus diz que eu sou, e navego tudo isto? E para mim, eu vou dar um exemplo. Era muito importante, é muito importante eu ir à igreja. E quando encontrei a minha igreja cá, porque também tem aqui a Embaixada de Cristo, eu fui lá, só que por questões de distância e horários ficava muito complicado. E isso afetou-me bastante, digo eu. É onde eu alimento, mas agora já com transporte, já consigo ir todos os domingos, mas também só para chegar lá, se calhar de carro, são 40 minutos, mais de transporte público são 2 horas por causa da conexão, e o online para mim, ah, com muito foco é possível, sim, mas é preciso daquela comunhão. Eu, como mulher, preciso daquela comunhão. Eu, como mãe, preciso de estar ao redor de outras mães com os mesmos valores que eu. Então, isto para mim, impactou extremamente a minha identidade. Eu naveguei o que estava a acontecer, ah, de certa forma, sozinha e acompanhada, mas eu ainda não tinha um grupo de apoio, principalmente no meu primeiro ano cá. Eu ainda não conhecia outras mães, ainda não estava inserida dentro da comunidade da igreja. Então fui navegando tudo isto, sozinha. E de certa forma, às vezes o medo pode tentar entrar, as dúvidas podem entrar, e tu te perguntares o que será que eu consigo? Naquele momento que os teus filhos estão a ter um momento, o momento deles, como é que eu me posiciono? Porque eu também estou no meu momento. Isso teve que me fazer ter mais força interior ainda.
Porque havia momentos que se calhar eu queria gritar, mas eu não podia. Eu não tinha espaço. Cada lado que eu olho, eu estou rodeada de pessoas. Eu não tenho com quem dizer, ok, peço para ficar com os meninos 30 minutos. Venho já. Não havia este espaço. Então, isso foi muito desafiador, mas saber quem eu sou em Cristo fortaleceu-me dia após dia. Saber que eu sou chamada, saber que eu sou amada, independentemente do que eu esteja a ver neste momento, independentemente de como eu esteja me a sentir neste momento, independentemente de que parece que eu não tenho resposta de nada neste momento, o saber que o Espírito Santo está comigo, está a fortalecer-me dia após dia, ajudou-me a fortalecer a minha identidade, ajudou-me a autoliderar-me dia após dia, saber priorizar, pegar cada secção de cada casa, gerir cada situação que vem uma por uma, uma por uma. Então, eu diria que é isto que esta transição impactou na minha identidade e fortaleceu algo muito poderoso em mim também, que é a coragem de seguir o que Deus diz para eu fazer, a coragem de seguir o meu propósito, porque no meio do caos há uma oportunidade. Há uma luz no fundo, no final do túnel. Existe sim. E procurá-la e segui-la é uma boa dica para nós sairmos do caos. Adorei. Ah, no meio do caos há uma solução. No meio dos desafios, você descobriu sua coragem, você afirmou a sua identidade, eu diria, porque no meio de tanta, não sei para onde eu vou, nem como gritar, o que vem à tona é a sua essência. A gente tem até um teste, né, de DISC que a gente faz na Organização Maxwell, que é o DISC, o Report DISC Maxwell. E uma das coisas que ele revela justamente são suas forças de liderança, mas também quais são os seus medos. E esse é um dos testes que eu faço, por exemplo, com quem começa a acompanhar, porque eu falo, você precisa se conhecer, dar Isso, nomes às forças que você nem tem consciência que você tem, elas estão aí em você. E elas surgem nesse momento de estresse como uma leoa que grita, que defende os filhos, como alguém que você nem imagina que é capaz de ser, você vai descobrir. A sua força vai vir à tona. E aí eu exatamente. estou vendo que nasce em você. Eu encontrei você quando você chegou, um pouco depois nós nos falamos, e quanto mais o tempo passa, mais eu vejo a sua identidade afirmada. Eu descubro que a Dilis, que me contou que era uma grande líder no passado, porque ela não contou toda a história dela ainda, mas ela tem um passado de liderança muito forte. Mas essa mulher, ela está exprimindo essa liderança agora no secreto. Essa liderança silenciosa, ela se revela também na maternidade. É isso que eu estou vendo em você. Exatamente. Muito obrigada, Elisângela. Agora chegou a tua vez. Mas algo que tu tocaste foi o dar nome. Uma das coisas muito importantes é que, face ao caos, face à situação, face àquele momento em que não há clareza na tua vida, é muito importante nós nos fazermos as perguntas certas. É muito importante tu dares nome ao que tu estás a sentir. Tens que dar nome àquela emoção, porque assim vem a consciência. E é com a consciência que nós podemos começar a tomar passos para mudar. Começar a tomar passos que estão em alinhamento com quem nós realmente queremos ser, com quem nós somos, com a nossa própria visão. E realmente, sim, a maternidade é.
É liderança silenciosa, sim. Existe muito que nós podemos falar dentro disso. Então, Elisângela, o teu caso é um bocado diferente, porque tu tiveste a transição do Brasil para a França e tu tiveste os teus filhos já aqui, longe da tua família, no cenário de não saber se voltas para o Brasil ou quando voltas no Brasil e na esperança de voltar. Como é que foi viver a maternidade sem a tua rede de apoio? Uau, Delícia, você vai me fazer chorar. Essa pergunta me faz voltar numa época em que realmente mistura de emoções. Eu lembro da notícia da gravidez, por exemplo, de eu ir buscar esse exame. Resultado, eu quis buscar só, porque eu não sabia como ia dizer ao meu marido, como eu falei, eu queria ser mãe, mas nós não estávamos nos preparando para sermos pais naquele momento. Então, eu não queria que ninguém roubasse a minha alegria. Falei, se eu descobrir que eu estou grávida, eu vou festejar. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou dizer, Deus ouviu um desejo do meu coração que existe há muito tempo. E foi o que eu fiz. Então, eu cheguei em casa e deixei o anúncio, o resultado do exame em cima da mesa e fui tomar banho quando o meu marido chegou. Porque eu não queria vê-lo, mas eu queria que ele soubesse. Então, esses momentos me vêm à tona porque começa aí a maternidade. É quando você descobre que tem um bebê na sua barriga, o que você faz, como gerenciar. E porque eu queria muito, era um sonho de ser mãe, eu decidi que eu me procuraria saber como eu viveria aquele tempo o melhor e o mais intensamente possível. Ninguém ia roubar esse tempo de mim. Então, nos meses que se seguiram, eu estava fazendo meu doutorado, eu me informei na universidade o que eu podia fazer para suspender por um tempo, sem perder os meus anos de doutorado. Então, eu terminei o ano letivo, isso foi começo do ano, fevereiro, março, mais ou menos, que eu descobri. O ano letivo na França termina em julho, então, naquele momento, eu não voltei quando teve a volta às aulas em setembro. Meu bebê nascia em novembro. Então, desde julho, praticamente, eu já estava vivendo uma outra época. E eu preparei com o que eu podia. Mas você tem razão. Não era na minha casa. Na minha ideia, nós tínhamos que ter uma casa. Eu não tinha uma casa. Então, a primeira mudança, nós tínhamos que sair da residência estudantil. A diretora viu minha barriga crescendo. Eu não sabia que eu não poderia estar lá. Ela Oh, nos convocou e disse: Eu vi que você tem uma barriga que está crescendo, oh, sei que você é casada e eu vou lhe dizer: aqui não pode ter bebê. hum. Então, esse foi o primeiro susto. Uau! Eu me senti rejeitada. Eu vou ter que buscar uma casa num país que eu não conheço, eu não tenho ideia de como eu vou achar em outro lugar. Então, as dificuldades elas vão além do que esse podcast pode exprimir. Mas nós achamos um outro lugar também, era um apartamento, nós fomos para lá e eu passei então a viver preparar a chegada desse bebê com os recursos que nós tínhamos, que não eram muitos. Então, eu recebi uma caixa de amigos do Brasil que souberam, cheios de roupa de bebê. Uau! Que eram meninos. Como se eu tivesse feito uma festa, eles não podiam estar aqui. E Uau! aquela caixa chegar era para mim um sinal, foi um presente para mim. Como se eu sentisse Deus dizendo: Eu vou cuidar do seu bebê. E nada vai faltar a ele. E eram roupas lindas que ele recebeu. Então, nós fomos vivendo essa fase, viver realmente um dia de cada vez. Hum. Essa é, para mim, acho que a resposta é fundamental. Eu não tinha todas as respostas, eu não sabia quando eu ia voltar, não sabia como seria, então eu tive que decidir fazer o melhor que eu podia e aguentar o dia. Respira. As pessoas pensam que a maternidade fora é difícil. Eu diria o mais difícil é quando o bebê chega, porque realmente é o cansaço físico. Hum. Eu decidi amamentar, não tinha uma rede de apoio, não só a família, mas não tinha pessoas que amamentassem muito na igreja. As pessoas muito cedo começavam a dar mamadeiras, porque era uma igreja internacional. Os franceses não amamentam na época. Meu filho hoje tem 20 anos, então na época não em todo mundo amamentava tanto assim.
e tiravam o leite. Eu não tinha esse hábito, realmente eu dava meu seio para as crianças. Então, eu sim, me senti fora desse contexto fácil, me perguntando. Então, eu tive que me voltar para ser qual é a história que você quer escrever. exato. E essa é a pergunta que eu deixo para cada uma aqui. Suas decisões eu não vou criticar, as que não amamentam, as que amamentam. Parei de criticar quem diz eu tenho uma creche, a outra que decide que vai ser só ela. Parei de criticar quem coloca a pessoa fio-pé, né, que são as pessoas meninas que vêm para morar junto e as que decidem que não vai ter ninguém de fora. Eu não critico, porque eu não sei a dor do outro, eu não sei o que ela está passando. E eu vivi as minhas dores e fiz escolhas que eram aliadas ao que eu queria. E chegou um momento que a minha exaustão física e emocional era muito grande. Eu me via dando de mamar de madrugada ao meu filho, cantando, chorando ao mesmo tempo e perguntando a Deus por que ele não dormia. Porque eu precisava dormir. Então, eu perguntei na igreja: tem algum jeito de eu ser ajudada? E me disseram de uma moça, a Sara, que estava buscando uma fase de transição, um trabalho, e ela tinha horas livres. Ah, Então, eu fui buscar informações como contratar uma pessoa, porque na França tem vários processos administrativos que eu também não conhecia, que tipo sim. de ajuda nós podíamos ter. Então, Dilis, é realmente um aprendizado que você tem que pensar, isso aqui é prioridade. E ela, eu fiz as contas, ela poderia vir 4 dias na semana, de tarde, na nossa casa, e eu perguntei se ela aceitava aquilo, porque não era muito. E ela disse sim. Essa moça foi o meu anjo. Uau, Porque quando a Sara vinha, eu podia tomar minha ducha, meu banho, sem estar preocupada com o meu filho. Quando a Sara vinha, eu podia descansar um pouco. Quando a Sara vinha, eu poderia fazer algo que eu queria, sim. sobretudo cuidar da minha saúde. Então, o que eu diria que para todo mundo que atravessa uma transição é, ao invés de reclamar, porque eu poderia ter aberto minha boca e reclamado muito, me tornado uma mulher amarga, é o que eu quero criar. Eu sempre sonhei em ter um lar onde o amor é presente. E eu Uhum. sabia que eu era a fonte desse amor para esse filho, o centro desse amor para o meu esposo. Embora eu também precise recebê-lo, mas eu precisava buscar. E esse amor não vem de um ser humano. E que seja o solteiro me ouvindo, seja uma mãe sem marido, seja uma pessoa casada sem filho, eu diria que o maior erro de uma pessoa é casar para ser feliz. O meu marido não me faz feliz. Eu não vim buscar a felicidade do meu marido e os meus filhos não me fazem feliz. Eles completam a minha felicidade. Mas a minha felicidade, eu não acredito que eu seria quem eu sou sem Deus. Essa fonte de água viva, eu respeito cada pessoa com a sua crença, com seus valores, mas essa é a minha resposta. O que faz a Elisângela sorrir? O que faz a Elisângela chorar? O que faz a Elisângela aguentar? O que faz a Elisângela decidir? Deus. Eu vou, no meu tempo a sós, buscar o que eu quero. Então, se Deus disse para mim, é agora que você vai ser mãe, é aqui que você vai ter esse filho, é aqui que você vai construir, eu vou pegar o meu ninho, com as minhas coisas de segunda mão, porque as coisas não eram novas, e vou construir o melhor ninho que eu puder para os meus filhos. Então, meu coração aprendeu a ser grato com o que eu tenho, embora eu sonhe com coisas grandes. Mas eu Uau, falo, não quero da minha boca que saia reclamação. Saia crítica, assim, quando eu não concordo com algo, eu falo. Eu aprendi a trabalhar minha comunicação para que eu seja respeite o outro, mas eu fale, mas não num tom de reclamar, mas dizer eu penso que podia ser melhor. Como nós podemos fazer ser melhor? uau. Até já surgiu um novo tópico aqui. Uau, muito obrigada por esta partilha. Uma das coisas que disseste, e é algo que eu vejo todos os dias, é que leva um dia de cada vez. Resolve uma coisa de cada vez. E decide quem é que tu queres ser. Que tipo de mãe é que tu queres ser?
Que tipo de mulher, de homem é que tu queres ser? De onde vem a tua força? A Elisângela claramente disse que a força dela vem de Deus. De onde é que vem a tua força? E por que que eu estou a fazer essas perguntas? Porque são importantes é muito importante nós refletirmos nestas coisas. Elas vão ajudar-nos a tomar decisões diárias. A vida é feita de escolhas. Mas, acima de tudo, para todos que passam uma transição e para todo mundo no geral, eu digo: give yourself grace. Dá-te graça. Nesse momento, dá-te graça. Seja gentil contigo mesmo. Olha para a situação, agradece, veja o positivo da situação e seja gentil contigo mesmo. Uau! Elisângela, do que tu partilhaste e do que tu viveste, em que momento é que tu sentiste que tu precisavas de te fortalecer por dentro? O que é que te fez dizer, não, eu preciso me fortalecer por dentro? Olha, essa consciência eu tive muito tarde. A vida não era clara, eu não estava num processo de desenvolvimento pessoal. É a razão pela qual eu entrei vem da minha maternidade da expatriação. Eu repito, Hum, usou a minha história para me fazer entender que eu precisava buscar ajuda para mim e hoje oferecer ajuda para outros. Por exemplo, a comunicação, que eu mencionei há pouco. Como eu comunico para o meu marido que eu estou cansada? Quando o meu marido chega cansado, quando o meu hum, marido tem mil coisas, quando o meu marido ele está presente, ele sempre tentou me ajudar e ainda assim não é suficiente. Como? Sem parecer que eu estou reclamando. Então, essa comunicação é um trabalho que é feito. Então, para quem está nos sim, ouvindo, a gente tem a formação da comunicação não violenta, que trabalha sobre conflitos, emoções, necessidades, que é um ponto importante. Mas essa consciência eu não tive, mas eu lembro de momentos em que eu me via, em que me ouvia. Eu disse eu não gosto de reclamar, mas eu falo. sim, E quando algo tão tá bom, eu sei exprimir. E nem sempre saía como eu queria. Então eu lembro de um dia nós estávamos fora de casa com um casal de outra pessoa com quem estávamos com nossos filhos e algo saiu diferente do que eu queria. E aquele momento a minha cólera, o meu estilo de personalidade tomou conta e eu me vi reclamando assim, porque às vezes as palavras não falam, mas a sua atitude exprime. sim. O seu olhar, a sua cara, a sua mão, o seu dar as costas, ele está dizendo que você não está contente. E eu me vi exprimindo. E eu olhei para mim mesma e falei: eu estou fora de casa, com um casal de amigos, num passeio, e eu estou explodindo com algo que eu nem eu sei o que é. Não é de agora. Sim. Tem alguma coisa em mim que está como essa panela de pressão, como diz no Brasil, que é cocotte minute em francês. Tá ali o feijão na panela, vai estourar alguma hora. Tem algo de errado acontecendo. Mas o que é que está errado? Eu Hum, sabia responder essa pergunta. Então, quando foi que eu entendi? Foi eu vendo essas cenas se repetirem. uau, Eu comecei a ver isso fora. Eu comecei a ver que eu voltava para casa, eu abria a porta, quando bem mais tarde meus outros filhos nasceram, que essa bola de neve, que eu não queria falar, porque eu não queria machucar meu marido, eu não queria reclamar, porque eu não queria machucar meu marido, eu não queria, meu marido é um homem muito passivo, é um homem que fala pouco, que ajuda muito, então eu não sentia no direito de abrir a boca. Só que eu preciso falar. Então, essa bola de neve dentro de mim foi crescendo. Minha raiva lá dentro foi crescendo. Então, que instante eu vi que eu tinha que cuidar de mim, foi um dia que eu cheguei em casa e eu gritei. Eu ainda lembro da cena porque eu tenho a impressão que eu ainda ouço a minha voz uau, naquele dia em casa. Eu gritei porque eu estava com algo aqui dentro e gritei de desespero, de dizendo: o que está acontecendo? Essa não é a vida que eu quero. Eu não estou voltando para casa feliz, eu não tenho força para cuidar da casa como eu quero. Eu estou vendo meu marido se desdobrando
essa é a vida. Então, a primeira pergunta é: se a gente tivesse no Brasil, isso não estava acontecendo. Oh, Ponto. Mas eu já tinha decidido: para de reclamar, para de pedir. Então, se é para ficar aqui, então minha pergunta é: vou virar para Deus de novo e dizer: se o Senhor me colocou aqui, tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está correto? Porque essa vida não é que eu quero. Então, antes de pôr a culpa nos outros, eu vou buscar a culpa em mim. O que é que eu devo fazer para buscar e tratar? Então, no dia em que a gente faz essa pergunta, Deus começa a dizer: agora que você exatamente. aceitou, Perguntaste? agora que você reconhece que você também, não quer dizer que o outro não precise trabalhar, mas você precisa se questionar que a sua boa vontade também não é suficiente. Então, naquele dia de Liz, eu disse: isso aqui foi a primeira e última vez que eu vou gritar. Hum, Eu vou buscar ajuda. Então, eu vou buscar mais intencionalmente livros, mais intencionalmente podcasts, mais intencionalmente a leitura da Bíblia, oração. Eu fui buscar porque era o caminho que eu sabia. Mas quando você pergunta, eu diria: Deus manda respostas. E Deus mandou uma pessoa que se dispôs a acompanhar dentro da empresa, o processo de transição começou ali. Então, aquele momento em que eu vi o que era acompanhamento, que ela me falou do coaching, que ela me falou que era possível, ali o mundo se abriu. E foi assim sim. que eu fui descobrir que eu podia ter ferramentas para mim e para um dia para oferecer para outras pessoas. Não. É, é incrível quando falaste do momento como se fosse uma panela de pressão. Por que que eu digo que é incrível? Porque eu acredito que há muitas pessoas que sentem-se assim. Eu já tive momentos em que eu senti que eu... E algo que tu disseste, tu não... Eu percebi que tu não te sentias no direito de reclamar porque teu esposo estava a dar tudo, ele estava a ser paciente, ele estava cansado também, ele também saía para trabalhar, mas ao mesmo tempo tu estavas a sentir estas coisas todas. E então isto nos mostra o como é importante nós olharmos para nós mesmos. Tu deste um passo, paraste e começaste a ver que não. Isto está a ser muito repetitivo. Isto está-se a tornar um ciclo. Eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho que buscar ajuda. Eu recordo-me, já tive coaches antes, mas eu recordo no momento que quando eu cheguei cá e decidi ter uma coach, é porque também chegou este momento de panela de pressão. E eu disse não. Nós temos que ser intencionais quando começamos a notar certas coisas nas nossas vidas. E de certa forma, às vezes, não há coerência. No teu caso, não havia coerência com o que tu querias, com o que tu dizias, com o que tu fazias. Não havia nenhuma coerência. E o que precisavas era de alinhamento, era de intencionalidade. E foi aí que um acompanhamento apoiou-te. Uau! Tenho mais uma pergunta para ti. E é, o que é que te ajudou a manter clareza e equilíbrio ao longo deste tempo todo? Então, primeiro, eu não tinha clareza Oh, e nem alinhamento. Eu me perdi. Eu tenho que ser muito honesta. Por quê? Porque eu priorizei um dia de cada vez, sim. Eu priorizei que meus filhos estivessem bem. Isso passou a ser minha prioridade número um. Garantir que eles estivessem vestidos, que eles estivessem comidos, enfim, que eles estivessem acompanhados. Eu aceitei a ajuda de outra pessoa. Depois da Sara, meus filhos entraram. A gente tem aqui a creche familiar, sim. é uma pessoa que é acompanhada por toda uma equipe de psicólogos, de médicos. Eu queria uma estrutura que não fosse alguém que eu não conheço, eu havia uma estrutura, mas a criança vai para casa de uma pessoa.
E essa pessoa, ela tem diploma, enfim, tem todo um pré-requisito que me deu a segurança. Então, me disseram que era difícil conseguir vaga, eu entrei na fila de espera, consegui a vaga, então meu filho foi transferido para casa dessa senhora depois. Eliane, ela se chamava. Eu ver a paciência dela, o cuidado dela, ela só cuidava de crianças durante o dia. Eu disse, eu preciso de alguém que ajude meu filho a ouvir a língua francesa, era uma coisa que eu queria, e Sim. que pudesse também dar a ele um ar, levasse para passear, porque eu precisava fazer outra coisa. No meu caso, eu disse, eu tenho que terminar essa tese. Para o primeiro filho era essa a prioridade, eu tenho que voltar e terminar a tese. Como eu já expliquei no episódio passado, eu recebi convites em seguida. No dia da tese, já estava alguém presente dizendo, eu quero você para fazer o pós-doutorado comigo. Quando eu estava fazendo pós-doutorado, eu recebi uma ligação, eu quero você para vir trabalhar na minha empresa. Então, as oportunidades vieram até mim. E eu digo sempre, Deus sabia que eu não ia buscar. Por isso, Deus trouxe até mim cada oportunidade. Essas oportunidades elas, eu não tinha facilmente vontade de abraçá-las, mas, de novo, eu tentava fazer o jeito que eu imaginava. Era, se eu obedecia a meus pais, eu agora vou obedecer o meu marido. E o meu marido acha que isso é uma boa coisa, ele quer que a gente fique, eu vou dizer sim. Embora eu dissesse para ele, eu não sinto que eu deveria fazer isso, no caso do emprego, por exemplo. Então, esse desalinhamento começou quando eu disse sim para coisas que eu sentia que eu devia dizer não. Eu deveria ter conversado melhor e explicado a ele por que eu não achava que era bom. Mas, de novo, eu, para evitar conflitos, porque eu não sabia exprimir como devia, eu disse sim. Então, depois eu fiquei com raiva dele, porque ele me fez dizer sim. Mas quem disse sim, na verdade, fui eu. Ah. Então, esse desalinhamento, Denise, eu tenho que assumir. Ele não foi. É fácil pôr a culpa no outro, nos Uhum. pais, na cultura, no pastor, no irmão. Mas você é um adulto. Sim. Quem fala, e de novo, se eu falo de Deus aqui, se eu falo que eu sinto que eu tenho uma missão, por que eu não disse? Eu orando, não senti isso, eu penso que Deus me chama para. Por que eu não disse? Uhum. Entende? Por que eu não insisti mais? Então, quando eu finalmente fui buscar esse alinhamento, foi quando eu voltei para esse acompanhamento. Por isso eu falo Não. tanto dessa importância, porque aí ficou claro que tinha uma coluna vertebral totalmente fora. Então, a partir do instante em que eu entendi que quem era responsável por isso era eu, Uhum. aí eu disse: agora eu tenho que sentar com ele, achar o momento disso, tenho que ter uma conversa muito séria. Uhum. E a conversa era: eu vou sair do trabalho. E eu não tenho um emprego. Eu não vou procurar um emprego. Eu vou abrir uma empresa. Eu vou acompanhar outras Elisângelas. Então, claro que ele tinha as inseguranças dele. Um valor forte do meu marido é segurança. Então, eu tenho que respeitar o valor dele. Mas um valor forte para mim é a autenticidade, Uhum. crescimento. E eu estava desalinhada dos meus valores. Então, essa dança que eu chamo, eu precisava dele. Eu disse, eu preciso que pelo menos você me diga sim. Eu não digo que você tem que entender tudo, mas eu adoraria ter o seu sim. Então, ele passou um tempo pensando e ele me disse, eu vou te dizer sim, você pode sair, eu vou confiar que você está fazendo a coisa certa. E foi a melhor coisa que eu precisava, era tudo que eu queria naquele momento, para eu estar alinhada de novo nesses valores da família, mas eu entendi que agora eu precisava de outros parceiros, de outros mentores, de outros Não. ambientes para frequentar, para poder crescer. Uau. Mencionaste algo interessante aqui, porque de certa forma tu já sabias. Tudo ao teu redor estava a dizer-te que a direção é a direita, mas continuavas a ir para a esquerda. E é aí onde a questão de alinhamento, de clareza vem, porque ficas claro do que tu realmente queres e começas a tomar passos de forma intencional. E na verdade, todos nós temos as nossas respostas.
O que nós precisamos é de nos fazer as perguntas certas e ter uma estrutura para chegar até onde nós queremos chegar. Não. Agora, Elisângela, eu vou fazer uma última pergunta. Ai, ai, ai. Eu vou fazer uma última pergunta. Já estamos a chegar no fim. Mas de que forma é que a maternidade te obrigou a liderar a ti mesma? Adoro sua pergunta, porque ela realmente foi meu fio condutor. Eu É. disse que eu queria o bem dos meus filhos e eu queria o bem dos, sempre quis e quero o bem dos meus filhos. Mas eu tive uma menina. Minha Hum, terceira gravidez era de uma menina. E essa gravidez, o nascimento da minha filha, me trouxe pouco a pouco a consciência de que tipo de mulher eu quero ser para ela. hum, É como se para os meninos eu quisesse ser assim uma boa mãe, mas de certa forma eu não via que eu tinha esse papel tão claro de eu preciso me liberar das minhas crenças limitantes, eu preciso hum, buscar os meus sonhos, mas com a Esther foi diferente. Então a Esther nasceu em 2013, eu saí do meu trabalho para começar minha formação em 2016, então a Esther tinha 3 anos, ela estava entrando na escola, e nesse ano de formação, então foi lá que eu decidi, eu vou abrir empresa, então 2017 eu abri empresa, vai fazer 10 anos ano que vem, é um Ah, e ver que funciona, mas essa pergunta veio uma noite, eu estava tomando banho e perguntando, puxa, como eu vou conseguir clientes? Como eu faço para ter mais visibilidade? Como eu vou criar conteúdo? Então essas preocupações estavam, eu estava tomando banho com isso na cabeça e eu senti uma voz dizendo para mim, você faria tudo isso se fosse para uma pessoa? hum, E imediatamente a minha resposta foi não, porque uma pessoa não paga todo o salário que eu quero ter. Então, mas ao mesmo tempo a voz continuava na minha cabeça. E se essa pessoa fosse a Esther? hum, E imediatamente, mas eu não parei mais para pensar em dinheiro. Pela Esther, eu farei tudo. Para Esther eu vou fazer cada post, para Esther eu vou fazer cada livro, para Esther eu vou fazer cada conferência, para Esther eu vou gravar vídeos, gravar áudios. E isso confirmou, Liz, quando eu perdi meus pais. 2018 eu perdi meu pai, 2021 eu perdi minha mãe, e o que restou? Além de fotos, áudios, cartas, mensagens, tudo, todas as traços que eles deixaram. Você mencionou que os filhos sentem falta dos avós. Os meus filhos conheceram os avós. hum, A Esté teve a chance de conviver com a minha mãe e ela tem lembranças fortes porque elas viveram tempos de qualidade. Então, eu entendi que sim, a maternidade foi o melhor presente que Deus me deu. Não para salvar Elisângela, mas para resgatar quem eu era, porque se eu não buscar a minha autenticidade, buscar os meus sonhos, viver alinhado à minha missão, tudo que eu disser para eles é em vão, porque eles vão olhar e dizer, mas por que que você não fez? sim. Você viveu uma vida diferente. Exato. Então, a maternidade, ela é hoje a minha maior motivação. Eu tenho três, já não é mais só isso. Até agora eu sempre falo, eu tenho três que olham como eu me relaciono com meu marido, de Sim, dentro de casa. exato. Eles não estão no rede social. Eles Uhum, não vão olhar fotos que os outros postaram. Eles estão dentro da minha casa, vendo como eu vivo com meu marido. E isso exigiu de mim buscar um novo casamento, buscar uma outra relação, buscar terapia de casal, porque eu disse, eu não quero mais viver da forma como a gente vivia. Não quero uhum. mudar de pessoa, quero mudar de relação. Quero que a gente cresça, porque nós temos três olhando. Então, por causa deles, tudo que eu estou fazendo tem uma razão. Não, por causa deles, tudo que tu estás a fazer tem uma razão. O teu porquê, esse é o teu porquê. É muito importante nós descobrirmos o nosso porquê. Porque sem este porquê, tu não vais de forma consistente, de forma consciente,
a atingir ou fazer aquilo que tu tanto desejas. Tu tens que saber por que tu queres fazer o que tu desejas fazer. Por que tu fazes o que tu fazes fazer? Por quê? E isto traz-nos ao nosso propósito. Tu estás a falar da tua maternidade, mas para outra pessoa pode ser algo completamente diferente. A questão aqui é qual é o teu propósito? O que é que tu foste chamado a fazer? Porque se calhar existe alguém que está a ver e diz, mas eu nem sou casada. Não é sobre isso. Eu não sou mãe. Não é sobre isso. Qual é o teu porquê? Qual é o teu propósito? O que é que tu sempre sentiste que tu deves fazer? Se estás a fazer, por que que estás a fazer? E se não estás, por que que não estás a fazer? Uau! Muitíssimo obrigada, Elisângela, Nós, por partilhar conosco. nós crescemos juntas, Denise. Esses podcasts não são nada fáceis. Ai, eu estou aqui pensando que isso aqui dá realmente para a gente conversar muitas horas, mas a gente vai Sim, ficar aqui hoje. exato. Tem muita coisa para digerir até eu mesma, mas eu diria para você que hoje a gente vê muitas mulheres que vão se identificar com a sua história, com a minha. Vão ser mulheres que não talvez saíram necessariamente do país, mas que saíram do seu alinhamento, da vida que elas queriam, do sonho que elas queriam. E às vezes esse sonho que você tinha, ele é diferente, mas a vida que você tem é melhor. O problema é quando a vida que você tem, você não se sente lá dentro, você não se sente alinhada a quem você quer ser, ao que você quer construir, ao que você quer deixar escrito nesse mundo, certo? O legado. Então, isso cria cansaço mental, emocional, isso cria confusão, né, a gente se sente sobrecarregada com os deveres que tem que fazer, porque eles não são o que a gente gostaria de fazer. Então, é difícil, como eu disse, a gente ter essa clareza sozinha, certo? E é aí que a gente entra, né, Delícia? Sim, é aí que nós entramos. Porque geralmente nós passamos por muitas mudanças, muitas coisas vão acontecendo e nós precisamos do norte. Eu acabo de falar do porquê, acabo de falar do propósito. É por isso que nós acompanhamos mulheres, porque nós passamos por vários processos e continuamos a passar por vários processos e queremos continuar a guiar mulheres, homens, para seguir o seu propósito, para viverem não somente a sua melhor versão, mas viver de forma autêntica. É isto que nos faz acompanhar mulheres que estão em processo de clareza, que precisam encontrar a sua identidade, que precisam de tomar decisões, especialmente quando estão a atravessar grandes transições das suas vidas. E eu vou perguntar aqui a alguém: o que é que tu precisas agora para continuar a crescer com mais clareza e com mais tranquilidade? Excelente, Delícia, excelente. O que que mudou, né? O que que mudou depois da idade? O que que fizeste dessas mudanças? São perguntas profundas, profundas. Eu adorei que antes da gente gravar o podcast, você e eu conversamos e a gente falou que a gente não está aqui para dizer para as pessoas seguirem nosso modelo. Acho que é importante Sim, deixar essa mensagem também. A gente tem amigas que são expatriadas, que estão também no processo de buscar esse alinhamento. Mães de 4 filhos, eu tenho 2 amigas assim, uma escolheu fazer homeschooling porque não queria entregar os filhos a mais ninguém, cuidou deles até que eles tivessem 10 anos, eles estavam em casa. Outra decidiu colocar os filhos na escola, mas não trabalhar,
porque ele está em casa, cuidando da casa. Então, cada pessoa vai fazer a sua história. O importante é saber o que você quer Exato. e o que você está fazendo para viver a vida que você quer. Não. Cada um desenha a sua história. O que é que faz sentido para ti? E se essa conversa tocou algo dentro de ti, talvez isso seja um sinal. Tu precisas de um espaço para ti escutares melhor. E eu diria que toda mulher precisa ser acompanhada. Essa rede de apoio, ela é É muito fundamental. bom. Então, se você está disposta a ser acompanhada, se você está disposta a procurar um grupo onde nos encontrar, você vai encontrar no comentário desse vídeo, na nossa rede social, maneira de entrar em contato com a gente, de ter um encontro individual, pessoal, assim como atividades em grupo, que a gente tem organizado, grupos no WhatsApp, enfim, comunidades que você pode integrar para não estar só. O essencial é você se alinhar, como disse a Dilis, na igreja dela, tá encontrando pessoas que são pessoas verdadeiras, que são alinhadas a esse valor. É importantíssimo eventos presenciais para você, onde você tiver Exato. esforço de fazer 40 quilômetros, 2 horas, 40 minutos, perdão, né? Às vezes 2 horas de transporte para ir um domingo numa igreja, um evento que você vai frequentar faz diferença. Exato. Um fim de semana que você tire fora com outras mulheres para conversar, para chorar, para desabafar é importante. Seu marido não vai cozinhar como você, não vai pôr os filhos para dormir com pijama como você faz, mas talvez vai fazer coisas melhores do que você faz. Sim. Diferentes não quer dizer pior. Então é sobre isso que nós vamos estar aqui convidando você. Se isso hoje é uma necessidade para você de ser acompanhada, entre em contato conosco. E nós estamos aqui para lhe servir, para lhe ajudar a ser o seu melhor. Entre em contato conosco e vamos caminhar juntas. Vai ser uma honra caminhar contigo e no teu ritmo. Muito obrigada, Dilis. Muito obrigada a você que ficou aqui com a gente até o final. A gente Tá. diz até breve. Obrigada. Até breve.